Vamos dar sequência agora, ouvindo aqui o doutor Pedro Nava Soares sobre o impacto das rodovias na fauna com relação a atropelamentos. O doutor Pedro é médico veterinário colombiano, formado pela Universidade de La Salle, mestre e doutor pelo Programa de Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da Universidade de São Paulo, uma personalidade estudiosa das doenças infecciosas, membro desde 2019 do Latam Comparative Pathology Group, da Dave Thompson Foundation e da Wildlife Disease Association desde 2012. E também participa do programa de vigilância estadual da febre amarela do Instituto Adolfo Lutz. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Por favor, aqui a palavra é sua. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Tejão, pela apresentação. E agora eu vou compartilhar a minha tela. E vamos dar continuidade na agenda. Só um minutinho. Oi. Oi, Pedro. Oi, sim, a gente está vendo. Beleza, obrigado, gente. Então, continuando com a agenda do nosso evento, eu gostaria muito agradecer o convite da Câmara Brasil-Alemanha, e especificamente do professor Paulo Maiorca, para conversar um pouco, nesses próximos 15 minutos, sobre o tópico que foi o carro-chefe da minha tese doutoral, que é o atropelamento e a fauna silvestre. Então, a maneira de introdução, eu queria mostrar que as rodovias fazem parte do nosso dia a dia, das formas de transporte mais efetivas que nós temos no nosso planeta, e vocês percebem que isso se vê em relação à quantidade e à distribuição das rodovias. Então, aqui vocês podem ver que, de acordo com o fact sheet das rodovias do mundo, nós temos 64,2 milhões de rodovias, esse dado é do ano passado. E em termos de maiores países com malha rodoviária, o Brasil ocupa a quarta colocação com mais de 2 milhões de rodovias, sendo um dado medido para 2018. Então, essas rodovias, acredita-se que nos próximos 30 anos, nos próximos 25 anos, irão ser construídas mais de 25 milhões de quilômetros de rodovias, e acredita-se que essas rodovias irão ser construídas em regiões neotropicais, que casualmente, ou regiões tropicais, que casualmente são as regiões que albergam a maior quantidade de espécies de fauna e flora. Então, falando das rodovias, elas geram alguns impactos ambientais. E aqui eu queria mostrar a mudança do uso do solo numa região do Amazonas brasileiro após a implantação de uma rodovia. E vocês conseguem perceber nesse vídeo como houve um desmatamento em formato de espina de peixe, ou seja, perpendicular à rodovia, que ela estava se dando nos assentamentos humanos dados pela construção da rodovia mesmo. E essa construção da rodovia, ela vai fazer que o ecossistema fique fragmentado. Então, para espécies que não têm problemas com a rodovia, isso não vai gerar nenhum impacto, mas para espécies que podem enxergar a rodovia como uma barreira, ela pode gerar isolamentos de populações. Porém, para aquelas espécies que não percebem a rodovia como uma ameaça, eles podem entrar na rodovia, e entrando na rodovia, se a espécie entra no momento que um carro está passando, ela pode ser atropelada e ela pode vir a óbito. Então, o impacto significativo pode ser a morte não natural pelos atropelamentos, pelas colisões veiculares com essa fauna silvestre. E só fazendo uma pequena contextualização do cenário brasileiro, aqui no Brasil, a gente sabe que é um país que tem uma grande diversidade
Mas além da grande diversidade, como eu mencionei, o Brasil ocupa a quarta colocação das malhas rodoviárias do mundo, e nós temos uma malha rodoviária realmente forte, que praticamente está distribuída em grande parte do território nacional, tirando um pouco do Amazonas. Então, para quem mora aqui no Brasil, não é raro achar coisas como esses vídeos que eu estou mostrando para vocês. Desculpa um pouco a qualidade desses vídeos. Mas aqui vocês veem uma rodovia do Cerrado brasileiro, essa espécie Lobo-Guará, que ele está passando de um lado para o outro da rodovia sem nenhum problema. E no vídeo da esquerda, vocês estão observando essa onça que predou alguma espécie de vertebrado, e ela está atravessando por essa área de construção dessa nova rodovia lá no Amazonas. E esses vídeos são bonitos, a gente consegue ver esses vídeos e a gente fica emocionado, só que desafortunadamente, o mais frequente é isso aqui. E dia por dia, quem está nas rodovias dirigindo ou está fazendo alguma outra atividade, percebe que achar carcaças de animais silvestres e domésticos nas rodovias é bastante frequente. E os dados, eles estimam que entre 14 a 474 milhões de animais, eles são vítimas de atropelamento aqui nas rodovias do Brasil, a cada ano, que é um número que eu sinceramente acho muito, muito alarmante. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje foi um pouco do nosso trabalho na tese doutoral, onde nós avaliamos esses atropelamentos em várias rodovias do país, especificamente em 3 biomas, na Mata Atlântica, no Cerrado e no Pantanal. E nesses estados, a gente conseguiu fazer várias parcerias e a gente conseguiu fazer uma coleta de pouco mais de 450 animais, que não é muito, mas é um número significativo para fazer um entendimento, de fato, do atropelamento no animal silvestre. E nessa ordem de ideias, a gente tentou pensar desde a perspectiva da traumatologia na medicina humana e entender como a biomecânica da colisão com o veículo, ela poderia ser diferente nas diferentes espécies de animais que nós temos, de mamíferos especificamente, que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente sabe, baseado nos conceitos de patologia forense, de patologia humana, que grande parte das lesões que acontecem no pedestre que é atropelado, elas estão baseadas nas áreas do contato dos impactos com o veículo. E esse primeiro impacto, ele normalmente é realizado com o para-choque do veículo. Então, esse para-choque do veículo, a altura desse para-choque do veículo, pode ser um carro, pode ser um caminhão, ele vai estar relacionado à área do corpo do paciente traumatizado. Então, no caso dos humanos, por isso é bem frequente nos atropelamentos, ter traumatismos de membros posteriores, de joelho, de fêmur, de tíbia. E no caso de crianças, é bem frequente que esse traumatismo seja um pouco mais para cima. Então, a gente pode pensar em cavidade abdominal, em pelve. Mas a gente fica pensando se isso pode diferenciar nas nossas espécies, considerando que nós temos uma grande diferença no tamanho dos animais e na locomoção dos animais. E o que a gente fez, né, na minha tese doutoral foi agrupar os animais em animais pequenos, de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E isso foi baseado na altura dos animais, baseados na altura dos carros e na altura dos caminhões. Então, nessa ordem de ideias, a gente acreditava que esses animais de pequeno porte, eles, como não irão ser atingidos pelo para-choque, provavelmente, caso aconteça o atropelamento, ele vai ser diretamente com o pneu. Então, seria relativamente esperado que o traumatismo fosse um pouco homogêneo, devido que a roda o pneu do veículo ele vai passar por cima do corpo do animal. No caso dos animais de médio porte, como o traumatismo irá colidir o corpo do animal com o para-choque, no caso de carros familiares,
A gente acredita que esse traumatismo possa ser muito mais homogêneo no tórax, no abdômen e na região da cabeça e pescoço. E nos animais de grande porte, a gente acreditava que esse traumatismo ia ser muito mais evidente nas duas cavidades, na torácica e na abdominal, e eventualmente alguns traumatismos de membros anteriores e posteriores, já que em algumas espécies o para-choque vai atingir diretamente nos membros anteriores e posteriores. E aqui eu mostro para vocês, basicamente, os resultados que nós obtivemos. E aqui vocês veem que, efetivamente, para animais de pequeno porte, nós tivemos um traumatismo um pouco mais homogêneo, abrangindo cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve, e membros ou extremidades. E quando a gente compara com os animais de pequeno porte, de médio, a gente percebeu que o traumatismo de cabeça não foi tão frequente. E quando a gente vai para o traumatismo nas espécies maiores, a gente viu que o traumatismo de tórax e abdômen foi muito mais frequente, seguido do traumatismo das extremidades, dos membros anteriores e posteriores. Aqui, simplesmente para ilustrar, eu queria mostrar para vocês aqui de como esse traumatismo se dá na região que a gente estava falando especificamente nesse gráfico aqui. Então, nesse caso, no urso negro, e ele foi atingido diretamente no corpo. Ou isso vai ser a Pedro, variáveis como velocidade de colisão, o tipo de veículo, e isso também vai gerar diferentes padrões de automatismo. Esse aqui foi um vídeo de um atropelamento. Diga. oi, desculpa, é que eu acho que por causa do vídeo acabou sobrecarregando a internet, a gente ficou com um pouco de Diga, Juliana. ruído. A gente ficou. Você está me ouvindo? E? A gente está com um pouco de ruído para entender você. Eu acho que é por causa do vídeo. Então, Pedro, eu acho que Tejon, o Pedro deve ter tido algum problema com a conexão dele. Acho que sim. Então, voltou, Pedro? Eu acho que não, talvez a gente possa passar para o Não, então próximo. vamos. E aí, se ele voltar, a gente termina depois com a apresentação Sim. dele. De qualquer forma, eu tinha uma questão a fazer a ele com relação às parcerias. Que tipo de parceiros ele entende que estão mais próximos dessa iniciativa com relação a atropelamento nas estradas do Brasil? Mas vamos esperar que ele retome o contato, o sinal. Então, vamos dar sequência ouvindo essa mesma visão, a visão com relação aos acidentes nas rodovias da Alemanha e sua prevenção, exatamente com o nosso estimado professor, doutor Hartung, da Fundação Universidade de Medicina Veterinária de Hannover, e parabéns mais uma vez, né, pelo título emérito recebido ontem aqui formalmente. Mais uma vez, parabéns, doutor. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, senhor Tejon, pela apresentação. Agora precisamos conferir se a apresentação está no modo correto. E, anteriormente, ok. Eu gostaria de relatar simplesmente como a situação dos acidentes com animais selvagens se dá nas estradas alemãs e como a prevenção poderia ser feita. Vocês conseguem ver o slide? Sim, professor Hartung, mas não estamos no modo de apresentação. Por favor, clique em Anzeige-Einstellungen na faixa de cima. Taskleiste? Não. Ao lado tem aqui a apresentação, são os controles. Vamos tentar procurar.
Não, 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 não. Ao lado de Taskleiste, Anzeigeeinstellungen, isso. Clique ali em cima sobre o botão agora sim, acho que deu certo. Perfeito? Confere? Correto, conseguimos ver agora. Bom, a vida é sempre conectada à tecnologia, né? Vocês conseguem enxergar a apresentação, certo? Sim. E eu vou fazer esta palestra juntamente com o senhor Laguetar, que se ocupou muito dessas perguntas aqui no passado, e eu quero relatar o problema como nós vemos aqui nesta palestra do Pedro Navas. O problema lá também já tinha sido apresentado, nós temos um conflito entre civilização e natureza. Rapidamente relatarei sobre acidentes e seus números, escopo do problema na Alemanha, causas e medidas e possibilidades de prevenção. Trata-se da questão de quem estamos protegendo, o animal ou o ser humano. E com isso também falaríamos sobre soluções e possibilidades. Este é a visão, o pesadelo, né, do motorista, quando ele está andando por uma estrada no meio da floresta e de repente aparece um animal na frente. Vamos ver agora se o vídeo está passando. Não se assustem. Esta é a situação que muitos motoristas querem evitar. E os animais atropelados são um perigo para motoristas e para os animais, consistindo de um problema relevante de proteção aos animais. Nós já vimos números do Brasil e a Alemanha, eu também já falei ontem que é 24 vezes menor, mas a cada 2 minutos ocorrem em estradas alemãs um atropelamento de selvagem. Quer dizer, são os acidentes registrados, os acidentes com pequenos, como fazão, lagarto, coelho, lebre, não são relatados, reportados, mas eles causam danos e para isso existem seguradoras que precisam ser contratadas e para o motorista, normalmente são danos, na lataria, mas mortais para os animais. No ano passado, tivemos 284.000 acidentes relatados com selvagens e a maioria eram, cervos, hã, 191.000, 2.920 são, cervo vermelho, cervo preto. Com relação aos efeitos para seres humanos, temos aqui algumas imagens não muito bonitas, com acidentes com animais grandes, que envolveram 2.600 pessoas com ferimentos, das quais 500 a 1.000 ferimentos graves, sendo que morrem anualmente entre 10 e 20 pessoas. Em 2014, foram até 27.000 pessoas que morreram em acidentes envolvendo selvagens. Perdas de seguradoras, né, para definir dessa maneira, são de aproximadamente 1 bilhão de euros. Não chegou ainda em 1 bilhão, mas logo chegaremos nessa cifra. E os danos, depende o que da massa do animal e da velocidade. Aqui o gráfico com 940 milhões de euros de pagamentos por seguradoras nos últimos anos, é sempre crescente. E quando um automóvel colide com um animal, aqui estão alguns exemplos. A colisão com uma velocidade de 60 quilômetros por hora, ou seja, daquele gamo, é como se fosse um elefante. Aqui no javali, aqui no cervo, se torna um quer dizer, aqui ele está comparado com outros animais, né. E do ponto de vista físico, quando você dirige a 60 por hora, você tem uma boa chance de desviar o animal, mas a 80 quilômetros por hora de velocidade, isso já é difícil. E quando se dirige a 100, 110 por hora, normalmente uma colisão com um animal não é
passível de evitar-se. E as causas para esses atropelamentos são, como já falado, estradas que cortam a natureza, ou seja, a civilização entra nas áreas da natureza e precisamos reconhecer que os animais não conhecem regra de trânsito. Nós é que temos que entender os animais, seu comportamento, e os animais cruzam sem alerta estradas de dia, de noite, de acordo com suas necessidades. E isso depende de busca por alimentos, horário de alimentação, troca de grupos, para renas muitas vezes bem cedo ou no crepúsculo, e esses são exatamente os momentos em que muitos motoristas estão na estrada. Na primavera também e outono temos ali pontos importantes como encurtamento dos dias e perigo de acidentes para animais e homens aumenta. E, interessantemente, percebemos também que a mudança horária do cronograma horário também afeta os animais, né? Quer dizer, é como se, porque os animais obviamente não têm relógio. Aqui, maior perigo de acidentes em abril e maio, outubro, novembro e dezembro também tem aumento da atividade típico. O risco de acidentes com selvagens é especialmente alto em áreas florestadas e também em margens. Quando se enxerga um animal vir de longe, é possível frear, mas os animais selvagens têm suas trocas, ou seja, aqueles caminhos já aprendidos, conhecidos, que isso é muito importante para cervos. Já os javalis são um pouco imprevisíveis, eles andam e se comportam como querem, buscando comida, especialmente quando há busca de alimentos, eles trocam suas áreas de habitação e novas estradas cortam esses ambientes e forçam os animais a cruzar essas estradas. Por exemplo, as espécies raras como linces, gato selvagem, são são têm nos automóveis o matador número um. E precisa dizer, no entanto, que a maior parte dos atropelamentos ocorrem em estradas, federais e anéis viários. Por quê? Porque as autoestradas na Alemanha são fechadas com cerca. Aqui nós temos alguns exemplos das chamadas passarelas de animais, com túneis ou pontes. E você vê aqui também muito bem essa ponte aqui com verde, vegetada, né? Talvez vocês poderiam enxergar se ou até animais se fosse magnificado. E quando tem aqui túneis, vocês veem animais passando. Fora isso, nas laterais existem cercas que levam os animais a essas passagens. Outras medidas contra atropelamentos selvagens. Já tentamos um método novo com um trabalho de som acústico que envolve muitos projetos em andamento. Com oferta de alimentos também tentamos manter os animais longe das estradas, mas isso é sempre algo temporário e não necessariamente anual. Com reflectores de alerta de selvagens de diferentes tipos nos canais, sobre as estradas, para evitar que eles cruzem, mas não necessariamente funcionam e sua efetividade é reduzida. Cercas químicas também foram tentadas para afastar os animais, e o problema, por exemplo, é que e esse odor fica mais fraco, os animais se acostumam de maneira que essa barreira pequena é superada com outros sistemas que hoje em dia não afastam mais os animais das estradas, mas sim funcionam como alerta para o motorista. Por exemplo,
o chamado Weltwarner, um aplicativo que funciona com o conhecimento dos locais nas estradas em que bastante animais e acidentes ocorrem. A polícia e caçadores, né, têm um papel importante na Alemanha, dividem a área com as chamadas áreas de caça, pela qual um caçador é responsável, não somente para atirar nos animais, mas também para cuidar dos animais. Então, os caçadores demarcam esses trechos das estradas, os quais são alimentados num sistema de alerta eletrônico, e as autoridades também verificam isso regularmente com uma chamado aplicativo de alerta para a selvagem, né, como se você desse um celular para animal. Você está lá no seu automóvel, recebe um alerta no celular dizendo aqui, cruzamento de animais. E é claro, isso acontece quando ele cruza esses perigos, essas zonas de perigo, eles mesmos não precisam fazer muito, mas a aparência é essa aqui. Aqui tem um iPhone ou não sei qual celular, e isto aqui durante a é claro, ele precisa de uma conexão via Bluetooth, ele vai receber um alerta e vai reduzir sua velocidade. E também as chamadas luminárias de alerta, chamadas Animote, que funcionam que num círculo de aproximadamente de 30 metros de raio, os animais são percebidos por sensores de infravermelho e as diferenças de temperatura são reconhecidas para então gerar uma notificação com esta sensorzinho amarelo que vocês veem, começa a piscar. É claro que isto é caro de aplicar e em áreas de risco típicas, onde se experimentou, mas conseguiu-se redução de 80% de atropelamentos, com uma redução de mortes também para animais e homens, mas também não funciona 100%. Imaginem que alguém está dirigindo de noite, numa estrada menor, um carro passa, você observa setas na lateral, e então, de repente, começa um deles a piscar, tá vendo? E então reduz-se a velocidade, claro. Quando ocorre um atropelamento, é importante agir rapidamente, para decidir e interferir na continuação do destino desse animal. O causador do acidente é obrigado a identificar a região para garantir a sua segurança e dos outros motoristas, informando também a polícia com este sistema eletrônico no celular. A polícia é então contactada com o número 117, que então contata um veterinário para tratar ou sacrificar o animal. De qualquer maneira, o animal precisa ser removido para não ferir outros motoristas, mas, de qualquer maneira, o próprio motorista envolvido não deve se aproximar do animal envolvido. Um atropelamento também precisa ser notificado, mesmo quando o dano ao automóvel é pequeno ou quando o animal fica somente ferido e escapa. É importante para que os caçadores utilizem cães, então, para buscar, identificar e avaliar o animal. Soluções, melhorias. Aqui, principalmente, melhoria seria o quê? Dirigir mais lentamente nessas áreas, com observação dos sinais de alerta, mas nem todas as pessoas se orientam e observam isso. Também é importante a melhoria da colaboração já existente entre o planejamento de estradas, policiamento das estradas, biologia de selvagens, caçadores, autoescolas, porque as pessoas têm que treinar para isso quando aprendem a dirigir, e é claro, motoristas e a sociedade também deve ser informada sobre isso. Desenvolvimento futuro dos sistemas de alerta, como já vimos nesse caso aqui,
e, em especial, esta aplicação em áreas ameaçadas, importantes para a proteção de pessoas e animais. E nós precisamos entender o comportamento dos animais nas nossas medidas. Ok? E com isso eu agradeço muito por sua atenção e eu amo esses tucanos aqui do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hartmann. Muito interessante esse animote, muito interessante. Queria convidar o Pedro. Pedro Navas, por favor, venha conosco, volte, para encerrarmos aqui junto com o doutor Hartmann. Você também encerrar a tua apresentação, por favor, Pedro. O nosso tempo está pressionado, mas vamos lá, por favor, Pedro. Perfeito, perfeito. Tudo bem. Eu acho que não consigo compartilhar meu... agora foi. Só um minutinho. Tá. Então, finalizando a minha a minha participação no evento, eu queria falar agora das coisas positivas. Eu mostrei todas as questões do impacto e, como o doutor falou também na Alemanha, aqui no Brasil não difere muito das questões de mitigação e de estruturas para oferecer travessias seguras para a biodiversidade. Então, tem os passos subterrâneos, os passos por embaixo da rodovia, que eles podem ser úmidos utilizando as pontes, ou na mesma ponte você pode colocar as passarelas secas para os animais passarem. Essas passarelas vão depender muito da espécie, e a gente percebe muito que antas costumam usar bastante essas passarelas das pontes mesmo. Tem as passarelas secas, que elas podem ser instauradas para pasto de bovinos em áreas de alta produção bovina, mas essas passarelas, essas estruturas terminam sendo usadas também por diversas espécies de animais silvestres, neste caso, uma onça parda, utilizando uma estrutura colocada numa rodovia aqui no estado de São Paulo. Tem as pontes, que afortunadamente agora aqui no Brasil tem várias rodovias que estão instaurando essas medidas de mitigação, e essa aqui talvez seja a ponte mais reconhecida no país, que é a ponte que foi colocada na rodovia Presidente Dutra para fazer a comunicação das populações de mico e dourado aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma outra ponte que foi colocada numa rodovia aqui no estado de São Paulo para ajudar na comunicação também de algumas espécies de macacos, mas também de outras espécies de vertebrados. Tem as passagens de dossel, que são usadas por animais netamente arborícolas, como algumas espécies de macacos ou algumas espécies de ouriços, de roedores, nesse caso o ouriço. E para finalizar, eu queria salientar que, desafortunadamente, essa problemática não vai parar. E aquele número alarmante que eu mostrei para vocês no início da minha palestra, os 475 milhões de animais por ano, eles vão continuar acontecendo. E a gente tem que evitar que esses acidentes eles possam tanto afetar a vida silvestre, quanto afetar a saúde humana e as vítimas humanas. E isso se dá avaliando a problemática de uma perspectiva de saúde única, como falou o professor Catão e a doutora Cristiane nas palestras anteriores. A gente precisa pensar que essa não é uma problemática exclusivamente da biodiversidade, a gente precisa oferecer soluções que sejam boas para todos os agentes envolvidos. E desde a nossa perspectiva da medicina veterinária e da saúde, a gente sabe que esses animais, como eles vão continuar vindo a óbito nos próximos anos, são uma fonte gigantesca de informação sobre a saúde que esses animais possam ter, e por que não, podem ser utilizados para os programas nacionais de vigilância de fauna, de saúde de fauna, e assim a gente até pode ter um plano robusto que possa ajudar a evitar a propagação de algum outro patógeno com potencial endêmico, não só aqui no Brasil, pode ser utilizado em qualquer região do mundo. Então, finalizando, eu queria muito agradecer a todas as instituições que contribuíram com a minha formação como
como doutor na USP e no Brasil. Obviamente, o meu orientador, o professor José Luiz Catão Dias, e todos vocês pela paciência que tiveram e desculpas pela minha queda da internet que teve agora. Então, muitíssimo obrigado e pronto. Muito obrigado, doutor Navas e doutor Hartung. Parabéns aí pelas apresentações, e ao final deveremos ter questões aí que passarei para vocês.